Uma boa tarde a todos e que o Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. Nós vamos então tratar da mansuetude como uma conquista fundamental que nós devemos buscar. Jesus proclamou o Sermão da Montanha na costa do Mar da Galileia, ao norte de Israel. Essa região é considerada uma das mais belas regiões bíblicas, mais belas paisagens bíblicas. A colina tem vistas para Cafarnaum e para Tabga. E essa colina, esse monte, funciona como um anfiteatro natural, ampliando a voz do orador, conforme o que nos conta, o que escreve o jornalista e escritor brasileiro Hernani Donato. A mensagem que Jesus deixou no Sermão da Montanha foi a mensagem mais ampla da Boa Nova e de grande significação para toda a humanidade, pois atravessou o tempo, permanece ainda com a mesma força e possui o respeito da sociedade contemporânea. Mahatma Gandhi, apesar de ser um hinduísta, mesmo sendo hinduísta, ele fez várias referências a essa mensagem de rara beleza e profundidade. Ele tinha uma profunda admiração pelo Sermão do Monte. Mahatma Gandhi afirmou: é o documento máximo da espiritualidade. O que o Nazareno disse nessa mensagem suprema de seu evangelho representa o patrimônio universal das religiões. Nós podemos ver que é tão importante essa mensagem que Jesus nos deixou, que mesmo aqueles adeptos de outras religiões reconhecem como um documento fundamental em relação à espiritualidade. Se nós pensarmos um pouco, nós vamos ver qual é a religião que de fato irá prescindir da brandura, da misericórdia, da mansuetude ou da pureza de coração. Todas elas pregam, todas elas têm nas suas normas sempre essa preocupação com essas qualidades que nós devemos desenvolver em nós. E por isso o Sermão da Montanha, ele tem no seu bojo os alicerces, os maiores alicerces de todas as religiões. Isto é, ele possui máximas inerentes a todos os credos. Chico Xavier, quando se referiu ao Sermão da Montanha, ele disse: tudo o que Jesus falou no Sermão do Monte foi ao coração, ao sentimento. Não disse nada ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. Chico Xavier chama a atenção de que o mestre usou essa mensagem para atingir o nosso coração, para atingir o sentimento de cada um de nós. Porque nós não erramos por aí, nós erramos pela inteligência. E ao errarmos, caímos. Então, ele sensibilizou o nosso coração e os nossos sentimentos. Realmente, a mensagem de bem-aventurança, ela toca bem fundo os nossos corações. E ela, inclusive, nos leva a lembrar Jesus, pleno de compaixão, por aquele povo que o ouvia atentamente no sopé do monte.
Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou 5 capítulos às bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Nós trataremos hoje da bem-aventurança citada no capítulo 9 do Evangelho, que é: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Por essa máxima, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Quando ele nos disse: bem-aventurados são os brandos, não é? Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com o seu irmão de caminhada, para com o seu semelhante. Então não é necessário que seja um ato mais grave, que fira mais profundamente. Até mesmo a falta de delicadeza, de cortesia, vem contrariar essa máxima que Jesus nos deixou, porque nós devemos ser corteses com os nossos semelhantes, para bem viver e conviver com eles, aprendendo no dia a dia com eles e eles também aprendendo conosco. Portanto, a mansuetude, a brandura, são de grande, de fundamental importância para o aprimoramento do nosso espírito. Então, nós temos que procurar desenvolver essa virtude, porque ela vai nos ajudar a nos aperfeiçoarmos como espírito e darmos então um passo maior na nossa caminhada rumo à evolução. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que a moderação nas nossas atitudes, por exemplo, ela está muito ligada à paciência. Se nós não formos pacientes, nós não teremos condições de moderar as nossas atitudes, de segurar o nosso temperamento. E com a afabilidade e a doçura no trato do semelhante é que nós vamos conseguir dar esse passo rumo ao nosso aprimoramento. Então, uma virtude está ligada à outra. E se nós buscarmos desenvolver uma, obrigatoriamente nós vamos conquistando a outra aos poucos. Então é importante que sejamos mansos, brandos, afáveis e pacientes, para que possamos tratar como realmente o nosso semelhante deve ser tratado. Lembrando sempre o que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. E nós só vamos demonstrar que amamos quando nós sabemos tratar com dignidade e com respeito as criaturas que conosco convivem. Sérgio Lopes, no seu livro Código do Monte, que é o livro que o Antônio Augusto já se referiu, nesse livro ele nos fala que as pessoas perdem não, porque quem perde a paciência não tinha, não é? Porque aquilo que nós temos, aquilo que é nosso, que nós já adquirimos, nós não perdemos. Então a pessoa que não tem paciência, que ainda não conseguiu ser manso e humilde de coração, ela pode tomar atitudes muito agressivas, prejudicando sensivelmente outras pessoas. Então ele nos esclarece que no trânsito, muitas vezes, a pessoa põe a cabeça para o lado de fora porque não está gostando da forma como os outros condutores estão indo. Põe a cabeça para fora e diz uma série de ofensas e inclusive de palavrões
para atingir aqueles que estão próximo dele. Assim, acontece, nós sabemos, ou é a mão na buzina com muita violência porque não pode passar imediatamente. Também é uma forma de não respeitar o outro, que se está indo devagar, alguma coisa está acontecendo, não é? Então, ele fala o seguinte, que a primeira pessoa que ouviu, começou a ouvir, ela pensou que não era nada com ela não tinha nada a ver com isso e seguiu o seu caminho sem se deixar afetar pela atitude daquele motorista que ofendia com impropérios, com palavrões. Já o segundo, o que faz? Ele retribui com a mesma moeda. Põe também a cabeça para o lado de fora e diz muitos palavrões e ofende também aquele que já estava falando. Isso acontece e muitas vezes as pessoas quase chegam, mesmo sendo desconhecidos, nunca terem se vistos, brigar. E nós sabemos que até mortes acontecem no trânsito em razão desse comportamento. Então, esses não se envolveram em uma briga por muito pouco. Por que o primeiro conseguiu ficar calmo e não se sentiu atingido pelas ofensas que o outro jogava? Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo motorista? É que provavelmente o primeiro, aquele que ouviu, mas não considerou nada e seguiu o seu caminho, esse primeiro já tem uma virtude em si, uma virtude que o outro ainda não tem, que é a humildade. O segundo provavelmente iria dizer que não leva desaforo para casa, não é? Isso nós sabemos que acontece e às vezes até mesmo os pais, quando a criança briga na escola e apanha, tem pais que mandam bater porque não pode levar desaforo para casa. Então, ao invés de estar desenvolvendo a brandura, a mansidão, está levando aquela criança a ser alguém colérico, a ser alguém agressivo. Então, nós temos que ter muito cuidado no nosso dia a dia para nós não incorrermos nesse erro. Então, a mansuetude vem de mansidão. O manso, ele é de índole pacífica. Ele é sereno, é tranquilo, é pacato. Pacato é aquele que é amigo da paz. Muitas vezes nós confundimos pacato com alguém apático, né? Mas na verdade não é. O pacato é amigo da paz. A mansuetude é uma conquista fundamental para as nossas vidas. Aquele que não tem o que provar, não precisa brigar, ele simplesmente se tranquiliza e se torna manso. A mansuetude é uma atitude decorrente natural da humildade. Quando a pessoa fica calma, ela elimina aquela expectativa em relação a ela própria. E aí ela vai reduzir a sua autoexigência. E essa autoexigência é muito exagerada. E aí ela vai então reduzir a sua ansiedade. Então, é preciso que se compreenda que ser manso de coração é muito importante para nós nos aperfeiçoarmos espiritualmente. E uma pessoa ela só possui a si mesma quando ela se tranquiliza. No momento que a pessoa é tranquila, ela vai não só possuir a ela própria, mas as suas emoções e o próprio ambiente onde ela vive. Então, a mansuetude é a virtude que permite à pessoa ter a calma suficiente para administrar a sua própria vida. Ela é uma das mais importantes virtudes
que deveria ser desenvolvida na nossa sociedade atual. Mas nós estamos sempre envolvidos com inúmeros compromissos, com incontáveis tarefas que vão nos levar a uma vida mais superficial. E isso o que vai acontecer? Vai nos trazer a angústia e a ansiedade. É como se nós estivéssemos viajando por uma bela paisagem e nem sequer tenhamos tido a atenção de olhar para ela, de desfrutar aquela beleza que a natureza está nos oferecendo. Então, no livro O Código do Monte, Sérgio Lopes coloca muitos exemplos em que a pessoa ainda não conseguiu a mansidão. E se ela não conseguiu a mansidão, ela ainda é uma pessoa angustiada e ansiosa. Então, para nós podermos combater a nossa ansiedade, nós temos que ser mansos. Nós temos que desenvolver em nós a mansidão. Ele nos fala de quando nós passamos por uma pessoa e dizemos bom dia. Nós não estamos realmente desejando um bom dia para aquela pessoa. Nós apenas estamos utilizando uma convenção social que é automática para nós. Quando passamos por alguém, usamos uma norma de educação, não estamos preocupados com a pessoa. E quando perguntamos tudo bem, nós não queremos realmente saber se está tudo bem. E não temos, inclusive, a noção de que a pergunta que nós estamos fazendo ela é uma pergunta perigosa. Porque se a pessoa a quem nós dirigimos essa pergunta resolve nos dizer que ela não está bem, que não está tudo bem, isso vai gerar o quê? A obrigação de nós pararmos, darmos atenção a ela e dedicarmos um tempo para ouvi-la. E será que nós queremos isso? Será que nós estamos preparados para, com calma, ouvir alguém que precisa ser ouvido? Nós não estamos presentes, realmente presentes, inteiros, nas inúmeras circunstâncias do nosso cotidiano. A nossa mente está acelerada, preocupada com o futuro da nossa vida. E o resultado disso é a insatisfação com a vida e conosco mesmo. Nós não temos um momento, não paramos para nos preocuparmos conosco como seres humanos em evolução. Bem-aventurados os mansos, diz Jesus. Mansuetude nos suscita caminharmos devagar, desacelerarmos os pensamentos e os sentimentos. Então, se nós queremos realmente nos tornarmos mansos, ou pelo menos mais mansos do que somos, nós temos que caminhar devagar e controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque não é saudável nós vivermos o tempo todo mergulhado na preocupação com os nossos bens materiais, com as nossas, com tudo aquilo que diz respeito à matéria. Nós sabemos que o sono tem uma função especial, porque dormindo nós vamos fazer com que uma necessidade psíquica nossa aconteça, porque aí nós vamos nos desligar do cotidiano, vamos nos desligar do estado de vigília. E nós precisamos nos desligar desse movimento acelerado que nós fazemos na nossa vida. Nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre achando que não fizemos tudo o que devíamos fazer e não temos um momento para parar e pensar, inclusive fazer uma reflexão. Jesus nos falou o tempo todo
que nós temos que estar inteiros nas coisas e nas relações. Se nós dissermos bom dia para alguém, nós devemos realmente estar desejando àquela pessoa que ela tenha um bom dia. Passar para ela um sentimento que faz com que ela possa receber fluidos bons e positivos e que esse dia dessa pessoa seja realmente um dia de alegria, de paz, de tranquilidade. Então, se nós devemos nos preocupar com o outro ou perguntando como é que você está, nós devemos nos interessar em saber como realmente essa pessoa está e dispormos de tempo para ouvi-la se ela precisar de nós. Então, nós não podemos estar dizendo bom dia pensando que eu tenho que resolver não sei o quê. Eu tenho que desacelerar o meu pensamento. Eu tenho que agir de uma forma que eu realmente possa transmitir algo de bom. Os mansos, os brandos, possuirão a terra, disse Jesus. Por certo, possuir a terra também deve ser entendida como possuir a si mesmo. A realidade, no entanto, nos mostra que, via de regra, nós não nos possuímos a nós mesmos, mas nós somos possuídos pelas circunstâncias das nossas vidas. Nós não possuímos as nossas preocupações, são as nossas preocupações que nos possuem, porque elas tomam conta de nós. Então, o resultado disso são os transtornos de ansiedade. Cada vez esses transtornos estão mais presentes na nossa vida, desde o quadro de pânico, de ansiedade generalizada, de pensamentos obsessivos e de fobias. Por nós não estarmos presentes ou inteiros naquilo que nós estamos fazendo, acontece a falta de atenção, a falta de concentração nas atividades comuns. E como consequência, então, nós vamos ter a falta de memória. Por quê? Pela falta da fixação efetiva naquilo que nós estamos fazendo. Ela vai nos acontecer que nós tenhamos um reduzido registro mental de excessivo envolvimento com as preocupações da nossa vida material. Então, muitas vezes a pessoa jovem não lembra das coisas e nós ficamos preocupados. Não, mas isso é coisa de gente velha. Mas não é o problema da idade, é o problema da forma de vida que a pessoa leva. Se ela não para pensar, se ela não procura agir com calma, com cautela, ela vai fazendo tudo superficialmente, não se envolvendo realmente com aquilo que ela deve se envolver. A mansuetude é um estado natural diante das coisas. Então é natural nós sermos mansos diante de tudo. É a aptidão de realizar tarefas no ritmo natural, sem estresse. Mas para isso é preciso que a pessoa esteja de posse de si mesmo. Que só nós estando de posse de nós mesmos é que nós vamos poder nos acalmar, segurar, não é? Se nós não estivermos de posse de nós mesmos, as coisas vão cada vez ficando mais difíceis. Nós temos que estar com a mente desperta, lúcida, consciente. A nossa mente não pode estar adormecida, nem passiva diante da realidade. A mansuetude não é passividade diante das coisas, menos ainda inoperância frente aos fatos, e sim ter o controle sobre si mesmo e não deixar que os fatos externos
sejam determinantes da realidade interna. Pelo menos, na maior parte das vezes, pelo menos. Nós temos que ter esse cuidado de não deixar que o exterior venha prejudicar o nosso interior. Joana de Ângeles, no seu livro Otimismo, ditado a Divaldo Pereira Franco, ela nos ensina: a mansidão coloca-te interiormente ileso à agressividade dos que se comprazem no mal. Então, se nós estivermos calmos, tranquilos, mansos, nós não vamos ser atingidos pelas agressões que venham de fora. Nós não vamos ser atingidos pelo mal que circunda a nossa volta. A mansidão faz-te compreender que necessitas de crescimento espiritual. E, por enquanto, a dor ainda se torna instrumento educativo. Se nós formos tranquilos, nós vamos compreender que as dores pelas quais nós passamos na nossa caminhada, elas vêm como instrumento educativo, vêm para nos educar, para nos melhorar, para nos tornarmos espíritos melhores. A mansidão, ela acalma. Com mansidão, seguirás a trilha da humildade, como nós vimos. Para ser manso, nós temos que ser humilde. Sendo humilde, nós seremos mansos. A mansidão identifica o cristão. Então, o verdadeiro cristão, ele não é uma criatura atormentada, desequilibrada, sem controle, porque ela tem a fé, tem a compreensão e está desenvolvendo em si as virtudes que são necessárias para ele se tornar alguém manso. Somente semeando a brandura nós teremos um equilíbrio social. Nós nos queixamos do que nós vimos em termos de ladrão, de assassino, de pessoas violentas. Mas é preciso que nós semeemos a brandura, que nós não sejamos agressivos, que nós sejamos delicados, atenciosos. Assim nós estaremos passando a semente da tranquilidade, da calma e evitando, inclusive, que a violência aumente cada vez mais. A terra do futuro, ela só poderá ser possuída pelos mansos, pelos ordeiros, pelos que amam. Essa é a lei. Então, a terra do futuro, nós sabemos que é a própria terra em evolução, passando ao mundo de regeneração, terão acesso a elas apenas os mansos, os que não vão distribuir a discórdia, a desunião, são aqueles que já estão preparados para isso. E enquanto isso não acontecer, enquanto o homem não se der conta de que a mansuetude e o amor são a melhor escolha para todos, os sofrimentos permanecerão na sociedade de nossos dias. Então somos nós achamos, eu não vou conseguir fazer nada. Vou, através da minha forma de tratar o outro, através da minha forma de viver, através da minha tranquilidade, eu posso passar isso para o outro. Então vamos plantar as sementes vivas das bem-aventuranças em nossos corações, se nós desejarmos uma sociedade terrena, justa e feliz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ensinou Jesus, porque eles herdarão a terra. Obrigada.